Não existe expansão da consciência sem coerência. Vamos ver? Sim, sem coerência, sem os princípios básicos que regem a nossa ética, nossa moral, não poderemos considerar que estamos no caminho da expansão da nossa consciência. Porque não é apenas adquirir conhecimentos teóricos, acompanhar grandes nomes da espiritualidade, da filosofia, que poderemos considerar que estamos num avanço, um avanço espiritual, um avanço moral. Porque já sabemos que para toda a questão teórica existe também a prática. E é a prática dentro do princípio básico de uma conduta humana, ética, que cuida de si mesmo, que cuida também de contribuir para um social melhor, cada vez mais avançado, é que teremos sim o processo de expansão da consciência e contribuiremos para nosso patamar de avanço ser maior ou estagnarmos onde estivermos. É importante que nós entendamos que no momento em que nos colocamos como seres que estão intimamente relacionados com os demais no nosso redor, entenderemos que a sociedade, apesar de avançar a passos muito lentos, é só a gente olhar aí para a história, vamos ver isso. Apesar de tudo isso, dessas dificuldades, é porque muitas vezes aqueles que se dedicam ao estudo, à melhoria de si mesmo, ficam intimidados diante de um coletivo que não sai do lugar muitas vezes, que ainda está enraizado muito no seu interesse próprio. E aí, aqueles que estudam, que tentam desenvolver-se, quando saem para dizer alguma coisa, não havendo repercussão, muitas vezes desistem. Isso está na história também, é só a gente olhar. Mas então, é importante a gente se lembrar de observar nós mesmos, nosso nível de coerência dentro daquilo que estamos aplicando, é que determina o valor da nossa teoria, do que estamos proferindo, falando, debatendo, pregando, ensinando. Será que tem a ver com a nossa própria ação, com a nossa própria prática? Não existe expansão da consciência sem a nossa ação efetiva dentro do bem, do que é bom e do que é útil. Útil para si, mas útil também para a coletividade. É preciso compreendermos que nesse planeta estamos juntos e o avanço coletivo é o que nos dá o suporte para termos nós mesmos, de forma individual, uma vida melhor. Lê do engano quem imagina que no seu patamar, na sua condição individual, está defendendo o seu, cuidando do seu entorno, se precavendo, tendo uma vida que constrói de meio de forma individual, que aquilo é seguro. Porque só é seguro aquilo que a sociedade avança. Você veja, há pouco mais de 200 anos, pessoas eram executadas em praça pública na grande parte de países tidos como desenvolvidos. Ainda acontece, mas numa proporção menor em países ainda onde a violência ainda é muito enraizada. Porém, avançamos de uma forma muito lenta, porque foram milênios e milênios de violência, de uma justiça implacável, que muitas vezes nem estava correto no seu julgamento e pessoas inocentes foram executadas. Mas quem se beneficia disso, desse avanço que houve com o entendimento de milênios para trás? Nós mesmos. Porque se hoje você ou um membro da sua família se envolver numa acusação, haverá julgamento, haverá investigação, e mesmo que tudo seja, que você seja condenado, ou aquele que você ama seja condenado, com exceção de países onde a pena de morte ainda existe, a pessoa terá uma pena estabelecida, mesmo que de forma perpétua, mas não será ceifada a sua vida. Ainda existe, mas a violência, tem um caminho pela frente que faz parte de nós.
Um outro detalhe muito interessante é que às vezes a gente tem dúvida em se aquele conceito, aquela filosofia, aquele autor, aquele professor, aquele curso que a gente quer fazer, ou mesmo um representante político que a gente está acreditando que ele vai ser um bom representante, será que nós estamos observando esse conceito básico que é a coerência? A coerência é aquele nosso velho vigiar e orai. E também serve muito para que a gente olhe para o nosso redor, para aqueles que estão conosco, sem julgamentos, porque todos temos defeitos e temos um caminho pela frente, podemos errar no trajeto. Mas é importante que, para que a gente considere como bom e justo, observemos a coerência dessas pessoas, meios que vamos empenhar o nosso tempo, a nossa disposição em aprender, em acompanhar ou mesmo dar lugar na nossa sociedade, na nossa vida. Então, hoje eu estava querendo muito trazer isso para você sobre a coerência. A coerência é um princípio básico ético. É importante para o desenvolvimento da sociedade, é importante para nós mesmos observarmos as nossas ações diante daquilo que falamos ou daquilo que estudamos, e é importante para o avanço do nosso patamar enquanto planeta. Só poderemos avançar e ter segurança, aquela segurança que procuramos, quando todos também caminharem. A velha história da execução em praça pública, sabe? É só um exemplo, mas existem muitos outros. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gosta, envie para outras pessoas que seja interessante. Isso ajuda aqui muito o canal. Deixe seu like, se inscreva, é tudo gratuito. E é isso. Um grande abraço, mais consciência, mais amor, mais senso de coletividade. Essas queimadas que acontecem agora pelo Brasil inteiro é o primeiro sinal do caos. Será que queremos isso? Pensemos. Um grande abraço e até lá.